be with you, É uma grande honra estar com vocês, to be with you in your country, Brazil, estar com vocês aqui no Brasil, no seu país, and to be with you in your city, São Paulo, e estar na sua cidade, em São Paulo, and to be with you in this remarkable university. e estar com vocês aqui nessa fantástica universidade. So thank you very much for inviting me. Então, muito obrigado pela oportunidade de me convidar, por me convidarem. The theme of these two messages is not wasting your life. O tema dessas duas mensagens é não desperdiçar a sua vida. And I know all of you are not students, I can tell by looking at you. E eu sei que nem todos vocês são alunos, eu vejo ao olhar para o rosto de vocês. But I'm thinking of myself as being in a university setting. Mas eu estou pensando num contexto de universidade. And I'm remembering the amazing changes that came into my life in those years. E eu estou me lembrando das mudanças fantásticas que vieram à minha vida naqueles anos. So there's going to be some autobiography to this. Então vai haver um pouquinho de autobiografia nessa mensagem. I'm going to tell you some of the main discoveries of my life. E eu vou compartilhar algumas das grandes descobertas da minha vida. And almost all of them were made between the ages of 17 and 24. E quase todas elas foram feitas entre a idade de 17 e 24. God was very kind to me when I was 17. Deus foi muito bondoso comigo quando eu tinha 17 anos. Something came into my life that was new. Algo veio à minha vida que foi novo. It wasn't faith, I was already a Christian. Não foi fé, eu já era cristão. But it was an awakening of a passion not to waste my life. Foi um despertar para uma paixão de não desperdiçar a minha vida, não jogá-la fora. It was an awakening to the wonder of life. Foi um despertar para o encanto da vida. An awakening to the weight of just having one life and then its outcome forever. E o peso de ter somente uma vida e pensar nas consequências dela para sempre. No second chances after this life is over. Não existem segundas chances depois desta vida terminar. No movie retakes. Não tem refilmagem. You can't do anything over again. Não dá para fazer nada de novo. One life and then eternity. Uma vida e depois eternidade. That's what landed on me in 1964. É o que aterrizou em mim em 1964. When I was growing up, Quando eu estava crescendo, in the kitchen of our house, lá na cozinha da nossa casa, on the wall there was a plaque. na parede havia uma placa, um quadro. And it said, "Only one life, 'twill soon be past." Somente uma vida, dizia a placa, somente uma vida que logo passará. Only what's done for Christ will last. Somente o que for feito para Cristo vai durar. So I saw that every day of my life, almost from the ages of 6 to 18. Eu vi aquela placa quase todos os dias da minha vida, pelo menos dos 6 até os 16 anos de I idade. remember writing a poem, a very average poem in 1964. Eu lembro de, em 1964, escrever um poema bem comum, na verdade, esse I was poema. only 17 years old. Eu só tinha 17 anos de idade. There was nothing great about this poem. Não tem nada de espetacular com esse The poema. reason I remember it, Mas a razão pela qual eu lembro desse the reason poema, it matters to me, a razão pela qual eu me lembro dele e ele é importante para mim, is because it captures this awakening that was happening to me. é porque ele encapsula esse despertar que estava acontecendo comigo. So here are a few lines from that poem. Então aqui algumas frases desse It poema. was published in the High School Literary Magazine. Foi publicada na revista da escola secundária onde eu estava. Long I sought for earth's hidden meaning. Por muito tempo eu busquei pelo sentido da terra outrora escondido. Long as a youth was my search in vain. Por muito tempo, como jovem, minha busca foi em vão. Now as I approach my last years waning, Agora, à medida em que eu me aproximo dos meus últimos anos que se achegam, my search I must begin again. a minha busca eu devo começar novamente. The poem was written as a 17-year-old Esse poema foi escrito quando eu tinha 17, from the standpoint of an old man. da perspectiva de uma pessoa mais velha.
And the old man was looking back on his life. E essa pessoa mais velha estava olhando para a sua vida, para o passado da sua vida, He was talking about trying to find the meaning of life. e ele estava falando sobre tentar achar o sentido da vida, He could never find it. e ele nunca conseguiu encontrar. So as an old man, he was starting all over again to look. Então, como um homem mais velho, ele estava tentando novamente encontrar esse sentido. And what I remember about those days is saying this: E o que eu me lembro acerca daqueles dias foi dizer o seguinte: that must not happen to me. isto não deve acontecer comigo. I cannot come to the end of my life and say, I wasted it. Eu não posso chegar ao final da minha vida e dizer, eu a desperdicei. My father is an evangelist. Meu pai é um evangelista. And he would tell me stories about leading people to Christ when I was just a boy. E ele me contava histórias sobre como ele conduziu pessoas a Cristo quando eu era pequenino. And one of the stories that I never forgot, E uma das histórias que eu nunca me esqueci, the church that he was in was praying for a very old man who was not a Christian. a igreja onde ele estava orando por um homem muito velho que não era cristão. And at the end of my father's preaching, the old man came to the front with tears on his face. E no final da pregação do meu pai, esse homem velho chegou próximo do púlpito com lágrimas nos seus olhos. And my father sat with him on the bench and prayed with him to receive Jesus. E meu pai assentou-se com ele no banco da igreja e orou para que ele recebesse a Cristo Jesus. And as my father told it, what he said was this: E quando meu pai contou essa história, o que ele disse foi o seguinte: the old man just kept saying, I've wasted it. I've wasted it. I've wasted it. aquele homem velho dizia de novo e de novo, eu a desperdicei, eu a desperdicei, eu a desperdicei. That kind of story just hit me as a 17-year-old saying, that's not going to happen to me. Essa história simplesmente me impactou como um moço de 17 anos, a ponto de eu dizer, eu não vou deixar isso acontecer comigo. I'm not going to come to the end of my life and say, well, I just floated through life. Eu não vou chegar no final da minha vida e dizer simplesmente, eu passeei e brinquei com a minha vida. I just fooled around. Eu só fiz brincadeira, não fiz nada sério. I had no lasting vision. Eu não tinha nenhuma visão I duradoura, had no great goal. não tinha nenhum grande objetivo, No deep passion for anything. nenhuma paixão profunda por qualquer I coisa. was just going through life desperately trying to be happy. Simplesmente buscando a vida, desesperadamente buscando felicidade, Without being able to figure out why I'm here. sem entender o porquê que eu estou aqui. And I just said, I'm not going to let that happen. E eu disse para mim, eu não vou deixar isso acontecer comigo. And it felt to me in those days like a question was birthed in my heart. E naqueles dias parece que uma pergunta nasceu no meu coração. Why is everything the way it is? Por que as coisas são como elas são? My question is a why question. A minha pergunta é uma pergunta de porquê. I don't care much about what questions. Eu não me importo com as perguntas que começam com o quê. What is important and how is O important. que é importante, como é importante. But I'm a why person. Mas eu sou a pessoa do tipo que pergunta sempre por quê. Why am I here? Por que eu estou aqui? Why are you here? Por que você está aqui? Why is this building here? Por que esse prédio Why está do we aqui? have fingers, hair? Por que nós temos dedos e cabelo? Why is life the way it is? Por que a vida é como é? I made a list here. It says, why the universe? Eu fiz uma lista aqui. Por que do universo? Why color? Por que de cor? Sound? Som, Love? amor, Hate? ódio, Evil? mal, Good? bem, Sports? esportes, Leisure? lazer, Work? trabalho, Souls? almas, Bodies? corpos. Why government? Por que de governo? Art? Arte, Beauty? beleza, Mosquitoes? You have mosquitos. mosquitoes? Sim. Laughter? Porque assim é gozo, alegria, Marriage? é casamento, Disease? é doença, War? guerra. You got an answer for all those? Você tem resposta para tudo isso? Why is life the way it is? Por que a vida é do jeito que ela é? And why am I here? E por que eu estou aqui? I went to college, Eu fui para a faculdade. and it was 1964 when I went to college. Isso foi em 1964, quando eu fui para a faculdade. And existentialism was in the air. E o existencialismo estava no ar.
So I'm reading all these folks because I was supposed to. Eu estava então lendo esse pessoal, porque eu tinha que ler. Camus, Sartre, Nietzsche. Camus, Sartre, Nietzsche. April 8, 1966. 8 de abril, 1966. Cover of Time magazine. Na capa da revista Time. God is dead. Deus está morto. Now what did that mean? O que isso significa? It was the essence of existentialism. Isso era a essência do existencialismo. Let me just say a word about existentialism and why it never clicked with me. Deixa eu explicar rapidamente o que é o existencialismo e por que nunca isso me pegou. The catchphrase of existentialism is existence precedes essence. A frase de efeito do existencialismo é que existência precede essência. That means there is no objective reality outside of me that defines my essence. Então, isso significa que não existe nenhuma realidade objetiva fora de mim que defina a minha essência. So God is dead means I'm free to define me. Isso significa que se Deus está morto, então eu estou livre para me definir. If there were a God, I would have to come to terms with His definition of me. Se existisse um Deus, eu teria que lidar com a definição que Ele tem de mim. So existentialism says you choose your essence. Então o existencialismo diz assim, você escolhe a sua essência. You act in absolute freedom. Você age em total liberdade. And in your acting, you be. E no seu atuar, você simplesmente é. That's your essence. É isso que é a sua essência. And so we had the theater of the absurd. Então nós tivemos o teatro do absurdo. I remember the one, I think I might have gone with Noelle, my wife, Waiting for Godot. Eu lembro de um teatro que eu acho que eu fui com a minha esposa, Noelle, Waiting for Godot, esperando por Godot. Two men sitting in barrels talking to each other for 2 hours. 2 homens sentando em cima de barris, conversando um com o outro por 2 horas. The whole point was life is absurd. It doesn't have any objective meaning. O ponto de toda a peça era que a vida é absurda, não tem nenhum sentido objetivo. If you wait for objective meaning, se você esperar por o sentido objetivo, if you wait for God, se você espera então em Deus, you wait forever. Você espera para sempre. That play started and ended nowhere. Aquela peça começou e terminou em lugar nenhum. And that was my generation. E essa era a minha geração. It never clicked with me. Nunca me pegou isso. If it were true, this was just intuitive to me. Isso aqui simplesmente era intuitivo. Se isso fosse verdade, if existentialism were true, se o existencialismo fosse verdadeiro, verdade, then I was a little bit more complex than a spider. Então eu seria simplesmente um pouquinho mais complexo do que uma aranha. I mean, really. Estou falando a verdade. Some of you are there. Alguns de vocês estão aí. Naturalism teaches no God, there's only material, energy, time. Naturalismo diz, não existe Deus, então só existe matéria, energia e tempo. And if you give material and energy enough time, you get me. Se você der tempo suficiente à matéria e energia, sou eu que saio. Produz eu. I felt that mythology required so much faith of me, I couldn't buy it. Aquela mitologia tinha que exigir tanta fé de mim que eu não consegui ser engolido por ela, não consegui aceitá-la. You have got to be kidding. Eu dizia assim, você tá brincando. My love for my fiancée is chemicals. O meu amor pela minha noiva é só química? I mean, I want to know, do you want that worldview? Você quer essa cosmovisão? Eu queria saber. It will destroy your land and this globe. Vai destruir a sua terra e esse globo. If you think you are in the same class with a spider, you'll act like a spider. Se você acha que você está na mesma categoria de uma aranha, então você vai agir como uma aranha. This was just intuitive as a 18, 19, 20-year-old. Isso aqui simplesmente era intuitivo para mim, como um jovem de 18, 19, 20 anos. I just couldn't buy it. Eu não conseguia aceitar aquilo. Beauty, love,
evil, goodness, beleza, amor, mal ou bondade. just chemical reactions. Só reações químicas? No way. De jeito nenhum. So God was so kind to me Então Deus foi tão bondoso para comigo, to not let me be enamored by the in philosophy. para não me deixar ficar enamorado por esses tipos de filosofias. I will never cease to praise him at what he taught me between the years 17 and 24. Então eu nunca vou deixar de louvá-lo pelo que ele me ensinou entre os anos 17 e 24. Ever since those days, it has felt like to me that I am to focus on just a few great realities. Desde aquele tempo eu entendi que eu deveria focar em algumas poucas, mas importantes realidades. I felt like I was to just go deep with a few things. Eu entendi que eu deveria ir profundamente com algumas coisas só. Let me commend this to you. Deixa eu recomendar isso a vocês. You don't have to know a lot of things to make a big difference in the world. Você não tem que saber muitas coisas para fazer grande diferença no mundo. I don't know how the university thinks about this. Eu não sei o que a universidade pensa disso. Most education in America thinks knowing lots of things is important. A maior parte da educação nos Estados Unidos pensa assim, saber muitas coisas é muito importante. So when I was in class, they assigned this many books. Então quando eu estava tendo aula, eles davam isso aqui de livros para a gente You ler. know what that produced? Sabe o que isso produziu? Superficiality. Superficialidade. I can't read that many books. Eu não consigo ler isso tudo de livro. So I cheat. Então eu acabo roubando, I né? just flip through them. Eu dava uma folheada And assim. now I can name a lot of books and know nothing. E agora eu posso citar um monte de livro como se eu soubesse e não sei nada deles. Why not give me maybe 3 gloriously deep books? Por que não me dá uns 3 gloriosamente profundos And livros? teach me how to dig into those great E books me ensine a cavucar nesses livros. and know a few things really well. E saber algumas coisas muito bem. The people that make a durable difference are not the people who know lots of things. As pessoas que fazem uma diferença durável e impactante não são aqueles que sabem muitas coisas. They are people who know a few great, glorious things. São aqueles que sabem algumas poucas coisas gloriosas e grandiosas. They've been mastered by those things. E eles foram dominados por essas verdades. And they are living for those things and willing to die for those E things. eles estão vivendo por essas verdades e dispostos a morrer por essas verdades. You don't have to have a great IQ to make a difference. Você não precisa de um grande QI para fazer uma You diferença. don't have to have good looks to make a difference. Você não precisa de beleza para fazer You diferença. don't have to be rich to make a Você não difference. precisa ser rico para fazer You don't have diferença. to come from a fine family to make a walloping difference in the world. Você não precisa vir de uma bela família para fazer uma grande diferença. You no don't have to mundo. go to Mackenzie University. Você não tem que nem ir para a Universidade Mackenzie. You have to know a few great, majestic, glorious things Você precisa conhecer algumas coisas grandes e majestosas and be set on fire by them. e ser incendiado por elas. So I wish I could help you rest in that. Então eu gostaria de ajudá-lo a descansar nisso. You know, this is not in my notes, Isso but aqui I não está na should say minha, it anyway. não está na minha anotação, mas eu devia dizer, mesmo assim. You probably think that because I'm here and I've written a few books that I'm smart or something. Vocês acham que, provavelmente acham que porque eu estou aqui, escrevi vários livros, eu sou assim, inteligente. I wish I could really prove to you how average I am in so many ways. Eu gostaria de provar para vocês quão comum eu sou em tantas coisas. I used to teach in college. Eu costumava ensinar na faculdade. One of the reasons I left and went into the ministry is this. Uma das razões pelas quais eu deixei a faculdade e entrei no ministério foi esta. There were certain strengths that you needed to be effective in academia.
Strengths. Você precisava ter algumas forças, algumas qualidades para que você fosse bem na academia. You had to remember what you read. Você tinha que se lembrar daquilo que você leu. I mean, scholars, they just can't remember the last week or two. They have to remember what they've read. Os acadêmicos não podem lembrar simplesmente do que eles leram uma ou 2 semanas atrás. Eles têm que lembrar do que eles leram há muito tempo atrás. They build a big comprehensive system out of all these years of accumulated knowledge. E eles constroem esse sistema de conhecimento acumulado e sabem isso e conhecem isso I bem. would finish a book and remember 1 or 2 things. Eu terminava um livro e lembrava de 1 ou 2 coisas. And then I can't read fast. E eu não consigo ler rapidamente. Like I can read about as fast as I can talk. Eu leio tão rápido quanto eu falo. Well, you can't be a scholar Você não pode ser um acadêmico assim and read that slow. e ler devagar desse jeito. So I quit. Então eu deixei, desisti. I mean, there were other reasons, Havia outras razões, more positive ones. mais But positivas. I'm trying to encourage you that I don't know why I'm standing here. Eu gostaria de encorajá-lo a entender que eu não sei nem por que eu estou aqui. This is amazing to me. Isso aqui é fantástico para mim. I said to one of you in front of my wife the other day, Eu disse para um de vocês, na frente da minha esposa, um outro dia, I've only written 1 book, eu só escrevi um livro. and then I repeat everything I said in other books. E eu simplesmente repito isso em outros livros. These people all know English. They do know a lot. Okay. That was not in my notes, so I'm trying to remember where I am. Isso não estava nas minhas anotações, então estou tentando lembrar onde é que eu estava aqui. The point was, O ponto era o seguinte: I want your life to count. eu quero que a sua vida conte para alguma coisa, And seja valiosa para alguma I don't coisa. want you to be intimidated by me. Eu não quero que você fique intimidado por mim, pela minha presença. Like, oh, his life counts, but I could never count. A vida dele vale alguma coisa, a minha não. Things are not that simple. As coisas não são simples assim. If you are taken by great and glorious truth, Se você for tomado por grandes e gloriosas and verdades, then you live radically for those few things you do e understand, você vive radicalmente por essas poucas coisas que você de fato compreende, the ripple effect of your life will go for decades. o efeito dominó da sua vida vai durar décadas. So what I want to do in this message Então, o is que eu quero fazer nessa mensagem é isso. talk about 2 or 3 of those big things that took me. Falar de 2 ou 3 coisas grandes que me pegaram e me envolveram. And I don't mean that they have to grip you the same way they grip me. Eu não quero dizer que essas mesmas coisas têm que te envolver como me envolveram. The Bible lands on different people with different power. A Bíblia, ela alcança pessoas de maneiras diferentes, com poderes diferentes. So I'm just going to show you 2 or 3 of the big ideas that have governed my life. Então eu gostaria de compartilhar com vocês apenas 2 ou 3 grandes ideias que governaram a minha vida. So here's number 1. Então aqui é a primeira. It's a long sentence. É uma frase longa, We've got it worked out. mas a gente já combinou. There is an absolutely sovereign, Existe um absolutamente soberano, transcendently pure, transcendentalmente puro, self-existing, autoexistente, self-sustaining, autossustentável, incomparably beautiful, incomparavelmente lindo, all-knowing, todo conhecedor, all-wise, todo sábio, all-governing, todo governador, all-upholding, todo sustentador, all-defining, que a tudo define, infinitely valuable, infinitamente valioso, all-satisfying. todo satisfador, ou God. satisfatório. Deus. That's not the end of the sentence. Não é o fim da frase. Comma, Vírgula. whose purpose, Cujo propósito, maybe we better say whose ultimate purpose, deveria dizer talvez,
cujo grande e último in propósito all creation, em toda a criação, in all redemption, em toda a redenção, in all history, em toda a história, in all em culture, toda a cultura, is to display His glory. é demonstrar a sua glória, That is, His greatness and His beauty, isto é, a sua beleza e a sua grandeza, for the everlasting and ever increasing joy of His people. para a alegria que nunca acaba e sempre cresce do seu povo. That's a big discovery. Essa foi uma grande descoberta para mim. I hope that happens for you. Eu espero que essa descoberta aconteça para você também. I hope that you meet the living God, Eu espero que você encontre o Deus vivo. and that you come to terms with His purpose. E que você então consiga encontrar-se com o seu propósito e andar no seu propósito. Don't do the existentialist thing. Não faça coisa existencialista. Don't say, I will define the unwasted life. Não diga, eu vou definir a vida desperdiçada. Let your maker define the meaning of life. Deixa o teu feitor, criador, definir o sentido da sua vida. You won't regret that. Você não vai se arrepender. Meet this God. Encontre-se com esse Deus. God is, Deus é, and He means to be known truly and treasured duly. e Ele deseja ser conhecido verdadeiramente e valorizado devidamente. He reveals Himself through His Word to be known with our minds accurately. E Ele quer ser... Could you say it again? He reveals Himself in His Word to be known accurately. Ele revela a si mesmo na sua palavra para ser conhecido de forma precisa. And He has given us emotions to respond to that accurate knowledge. E Ele nos deu emoções para responder a esse conhecimento preciso. And the greater He is in that knowledge, E quão maior Ele for no nosso conhecimento dEle, the greater our affections for Him should be. maior serão as nossas afeições e emoções em relação a Ele. Which is why I said His purpose was to display His glory Por isso que eu disse que o seu propósito foi demonstrar a sua glória for the enjoyment of His people. para a alegria do seu povo. That discovery has been life-defining for me. Essa descoberta tem sido norteadora, algo que define a minha vida. Let me put it this way. Deixe-me colocar da seguinte maneira. It has been shocking to me Tem sido chocante para mim and transforming to me e transformador para mim. that God is so radically God-exalting. De que Deus é tão radicalmente exaltador de si mesmo. Now, humanity divides here. A humanidade aqui é diferente. Ela está no outro lado. And what I mean by that is when they hear God is God-exalting, Deixa eu explicar aqui. A humanidade aqui, ela se divide. Tem pessoas que pensam diferente a esse respeito. Então, quando Deus se exalta, you can either be thrilled by that ou você se encanta com isso, or you can be angry at that. ou você se ira com isso. You can call him an egomaniac. Você pode chamá-lo um egomaníaco. That discovery for me that God displays the glory of God in all that He does De que essa descoberta para mim, de que Ele demonstra a sua glória em tudo que Ele faz, has been theologically shaping tem sido, tem moldado a minha teologia and experientially shaping. e tem moldado a minha experiência. It governs the life of the mind for me, Governa a vida da mente para mim and it governs the life of my heart, my emotions. e governa também a vida do meu coração, as minhas emoções. There is an all-defining revelation, Existe uma revelação que a tudo define and it results in an all-shaping exhilaration. e isso resulta numa alegria que exalta a Deus. So here I am now, 40 years later. E aqui plus. estou 40 anos depois. I'm 65. E eu tenho 65 So ever anos. since I discovered these truths
between the fall of 1968 till 71. Eu descobri essas verdades aqui entre o outono de 68 e o ano de 71. So here I am 40 years later. E aqui estou 40 anos depois. And when I read my Bible, which I do every day, E quando eu leio a minha Bíblia, o que eu faço todo dia, my heart soars when I see verses that show God's God exaltation. o meu coração se exulta quando eu vejo versos no qual Deus exalta a si próprio. Let me give you a few examples from the Bible. Deixe-me dar alguns exemplos da Bíblia para vocês. This is Isaiah 43:6. Isaías 43, verso 6. Bring my sons from afar, Traga os meus filhos de longe, my daughters from the end of the earth. e minhas filhas dos fins da terra. Everyone who is called by my name, Todo mundo que é chamado pelo meu nome, whom I created for my glory. a quem eu criei para a minha glória. So I don't have any doubt about why every one of you was created. Eu não tenho nenhuma dúvida do porquê cada um de vocês foi criado. You were created to make God look more glorious. Você foi criado para que Deus aparentasse mais glorioso. You don't increase His glory. Você não aumenta a glória dele. You just reflect and display His glory. Você simplesmente reflete e demonstra a sua glória. Or you don't. Ou não. That's why you were made. É para isso que você foi feito. You were made, the Bible says, in the image of God. Você foi feito à imagem de Deus, diz a Bíblia. It's amazing to me here. Isso aqui para mim é fantástico. I should look at every one of you Eu deveria- and note you're made in the image of God. Eu estou olhando para todos vocês e pensando, vocês foram feitos à imagem de Now, Deus. theologians argue all the time about what is the imago Dei. Os teólogos discutem o tempo todo sobre o que seja a imago Well, Dei. here's my simple answer. Aqui a minha resposta é bem simples. Images are made to image. Imagens são feitas para refletir. If you put up a statue of yourself in the city, it's so that people will look at the statue and think about you. E se você coloca uma estátua de você numa cidade, é para que as pessoas olhem para a estátua e pensem em você. If God makes every one of you in His image, Se Deus fez todos vocês à sua imagem, it's to put you on the earth so people will look at you and think about God. é para que vocês estejam na terra, as pessoas olhem para vocês e pensem em Deus. So how are you doing? Então, como é que você está fazendo isso aí? The unwasted life thinks that way. A vida não desperdiçada pensa dessa maneira. I want to so talk and feel and think and live Eu quero sentir, viver, pensar, so that when people look at me, they know something of the value of God. para que as pessoas me vejam e percebam alguma coisa do valor que eu tenho por That's Deus. why He made us. É por isso que Ele nos fez. That's Isaiah 43:7. É Isaías 43, 7. I created you for my glory. Eu vos criei para minha glória. Jeremiah 13:11. Jeremias 13, 11. I made the whole house of Israel and the whole house of Judah clean to me. Eu fiz toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se prenderem a mim, that they might be for me a people, a name, a praise, and a glory. para que eles sejam para mim um povo, um nome, um louvor e uma glória. God chose Israel that Israel might be a glory for Him. Deus escolheu Israel para que Israel fosse uma glória para Ele. Psalm 106, verse 7. Our fathers rebelled against the Most High at the Red Sea. Salmo 106, verso 7. Nossos pais se rebelaram contra o Altíssimo lá no Mar Vermelho, But He saved them for His name's sake. mas Ele os salvou por amor do seu nome. You get the idea. I've got 7 or 8 of these texts here. I don't think I'll go through all of them. Você entendeu o ponto. Eu tenho aqui 7, 8 textos, eu não vou mencionar todos eles. God does everything He does to show His perfections and His beauties in the world. Deus faz tudo o que Ele faz para mostrar as suas perfeições e as suas belezas no mundo.
This came clearer and clearer to me. To this day, it is becoming clearer. Isso tem se tornado cada vez mais claro, e até os dias de hoje tem sido cada vez mais clara essa verdade para mim. Okay, now, the connection between God's design to make much of God and me is important to ask about. Agora, a conexão entre o desejo de Deus de fazer, de exaltar a si mesmo e eu, essa conexão comigo, é algo para a gente pensar. It was a massive discovery for me in my 20s. Isso aqui foi uma grande descoberta para mim na época que eu tinha meus 20 e poucos. That the value of God's glory is reflected by the intensity of my enjoyment. De que o valor da glória de Deus, que eu tenho pela glória de Deus, é refletido na maneira como eu tenho a Ele como meu tesouro. What you really are satisfied by, you glorify. Aquilo que realmente te satisfaz, é isso que você glorifica. Which means that when we delight in God, we magnify the worth of God. O que significa que quando a gente se deleita em Deus, a gente magnifica o valor de Deus. God designed it to be that way. Deus intentou que fosse assim. This is why he's not an egomaniac. É por isso que ele não é um egomaníaco. He's seeking his glory to be shown. Ele está buscando a sua glória ser demonstrada, But he wants it to be shown in your enjoyment of it. mas ele quer que ela seja demonstrada à medida que você se alegra nela. Let me read Romans 9:22. Deixe eu ler para vocês Romanos 9:22. God, desiring to show his wrath and make known his power, Deus, desejando mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction. suportou com muita paciência vasos de ira preparados para destruição, In order that he might make known the riches of his glory for the vessels of mercy. a fim de tornar conhecido as riquezas da sua glória para os vasos de So, misericórdia. what does that mean that he made known the riches of his glory for the vessels of mercy? O que isso significa de tornar conhecido as riquezas da sua glória para os vasos de misericórdia? It doesn't mean he wants the vessels of mercy to be bored by them. Ele não quer que os vasos de misericórdia se sintam entediados por essa He glória. doesn't mean he wants us to find them moderately interesting. Ele não quer que a gente considere essa glória moderadamente interessante. He doesn't mean he wants us to dutifully receive them and believe them. E também não acha que essas riquezas devem ser recebidas com dever, como dever, a gente deve recebê-las. When he says, I am revealing to you riches of glory, Quando ele diz assim, eu estou revelando a você riquezas de glória, it means I want you to receive them with joy. ele quer dizer, eu quero que você as receba com alegria. I want you to treasure them above all things. Eu quero que você as valorize acima de todas as I want you to coisas. marvel at them and glorify them. Eu quero que você se encante com elas e se deleite nelas. And I want you to reflect their value by how satisfied you are in them. E eu quero que você reflita o valor delas à medida que você se satisfaz This nelas. is just a huge discovery for me. Isso aqui foi uma grande descoberta para mim. I don't know what my wife, who's sitting here, is going to put on my gravestone. Eu não sei o que a minha esposa vai colocar lá na minha lápide quando eu vier a falecer. I always assume I'm going to die first. Eu sempre parto do pressuposto de que eu vou morrer primeiro. Men die first. Homens morrem primeiro. You go to the nursing home, what do you find? Quando você vai para um asilo, o que você encontra? Find women, Você encontra as mulheres, because men die. porque os homens morrem. So, what will she put on my gravestone? Então o que ela vai colocar na minha lápide? A very likely candidate Um provável candidato is God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. O provável candidato que ela vai colocar é: Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Or maybe she'll put God was most glorified in Him when He was most satisfied in God.
Ou talvez ela coloque assim: Deus foi mais glorificado nele quando ele se tornou mais satisfeito em Deus. I don't recommend you use that Espero que você não use essa frase, because you should use something from the Bible porque você deveria usar algo da Bíblia. and you should choose. E você deveria escolher. You know me best. Você sabe, me conhece melhor do que ninguém. I'm tempted to speculate. Eu estou aqui especulando para tentar entender. Yeah, but I won't. Mas eu não vou fazer isso não. So that's the first discovery. Essa foi a primeira grande descoberta. A great, glorious God Um grande e glorioso Deus, whose purpose is to manifest His glory in all that He does cujo propósito é manifestar a sua glória em tudo que ele faz, for the everlasting and ever-increasing enjoyment of His people, para o gozo que dura para sempre e sempre aumenta, o gozo do seu povo. because when we enjoy Him, we reflect how valuable He is. Porque quando nós temos alegria nele, nós refletimos quão valioso ele é para a gente. Which means that the unwasted life would look something like this. Isso significa que a vida não desperdiçada seria mais ou menos o seguinte: You try to discern what your gifts are, você tenta discernir quais são os seus dons, what your personality is, qual é a sua personalidade, and then you give yourself wholly to this God, e você se entrega totalmente a esse Deus, and you focus on a few great e things. você enfoca algumas poucas grandes coisas. I must know Him, Eu devo conhecê-lo, and I must pray my way and trust my way into an enjoyment of Him. e eu devo caminhar e orar de tal forma que eu me alegre nele. And then I let all that joy spill over onto other people. E aí eu faço com que essa alegria transborde e contamine outras In order pessoas, to make much of my God. para que eu valorize o meu Deus. The unwasted life is not complex, A vida não desperdiçada não é assim not complexa. at its center. Não pelo menos no seu centro. Know a few great things Conheça algumas poucas grandes verdades and give yourself to them utterly. e se entregue a elas totalmente. Number two, we're probably going to do two, only going to do two. É a segunda grande descoberta. Provavelmente a gente só vai ficar nessa segunda. I have been called, therefore, to join God in making much of God, right? Eu, portanto, fui chamado a juntar-me a Deus em exaltá-lo. So I'm supposed to know Him, Então eu tenho que conhecê-lo, enjoy Him, eu tenho que me deleitar nele and display Him to the world. e demonstrá-lo ao mundo. Now, there is a massive obstacle between me and that happening. Mas existe um grande obstáculo entre eu e isso acontecer. My depravity and God's wrath. A minha depravação e a ira de Deus. By nature, I don't love God. Por natureza, eu não amo a Deus. I don't enjoy God. Eu não me deleito em I Deus. enjoy my iPad. Eu me curto o meu iPad. Apple is cool. Apple é maneira. That's all they market is cool. Tudo que eles fazem marketing é interessante, é MacBook fantástico. Pros are not great computers. What? MacBook Pros. Os MacBook Pros não são grandes computadores. They're not great computers. I mean, just admit it. They're just cool. Não admita, eles não são grandes computadores, eles são simplesmente assim da moda. There are PCs that can run circles around a MacBook Pro. Tem PCs que dão círculos, dão voltas em relação ao que um MacBook Pro The reason faz. Apple is the richest country in the world is because they're cool. A razão pela qual a Apple é o país mais rico do mundo é porque eles são da moda. Don't live for cool. Então não viva atrás da moda. I am depraved and I love cool. Eu sou depravado e eu gosto da moda. I don't love God. Eu não amo a Deus. And some of you are sitting there thinking, I'm talking a foreign language. E alguns de vocês estão aí pensando que eu falo uma língua estranha. I mean, an unintelligible theology. Uma teologia não inteligível. And a miracle has to happen. E um milagre tem que acontecer. My depravity A minha depravação has to be overcome, tem que ser vencida.
And God's anger at my depravity has to be removed. E a ira de Deus para com a minha depravação tem que ser removida. If His anger doesn't get removed Se a sua ira não for removida and my depravity isn't overcome, e a minha depravação não é vencida, I will waste my life on cool. eu vou jogar a minha vida fora por causa da moda. So here's my second discovery. Então a minha segunda descoberta. Jesus Christ, the Son of God incarnate, Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, not only becomes the means of my seeing and savoring the glory of God, não somente se torna o meio de eu enxergar e saborear a glória de Deus, but in that very act, mas no próprio ato de Jesus, He becomes the glory that I want to see. ele se torna a glória que eu quero ver. So let's talk just a moment. I mean, I don't know where you are in your understanding of the gospel of Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei onde você está quanto ao entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. But nothing I have said up till now can make any sense or can become real without this. Mas nada que eu disse até agora pode fazer sentido ou se tornar real sem isso aqui. Jesus came into the world to absorb God's wrath so I don't have to bear it. Jesus veio a esse mundo para absorver a ira de Deus para que eu não tenha que carregá-la. He came into the world to conquer my depravity, Ele veio para conquistar a minha depravação, provide me with a righteousness I do not have in myself, para providenciar uma justiça que eu não tenho em mim mesmo, so that the barrier between me and God can be removed. para que a barreira entre eu e Deus seja removida. He became my substitute, Ele se tornou o meu substituto, so that my sin was taken onto Him, de tal forma que o meu pecado foi colocado sobre ele and His perfect obedience was credited to me. e a sua perfeita obediência foi creditada a And mim. this happens by faith alone, the Bible says. E isso acontece somente pela fé, diz a Bíblia. It is amazing. Isso aqui é fantástico. So what I said in that big long sentence was this. Então o que eu disse naquela longa frase foi o seguinte: When Jesus did that for me, quando Jesus fez isso por mim, when He gave me His righteousness, quando Ele deu a mim a sua justiça, when He took my guilt upon Him, quando Ele tomou a minha culpa sobre Ele, when He removed the wrath of God, quando Ele removeu a ira de Deus, He became the means of my seeing God. Ele se tornou o meio para que eu visse a Deus. He bought for me in all of that my deliverance from my depravity. Ele comprou nisso tudo a libertação da minha depravação. He bought the promises of transformation. Ele comprou as promessas de transformação. He gave me His Holy Spirit. Ele deu a mim o seu Espírito Santo. And little by little, from within, the Holy Spirit changes me. E pouco a pouco, lá dentro, o Espírito Santo me muda. And the main change is in what I enjoy, E a grande mudança é naquilo que eu me deleito. what I find satisfaction in. No que eu encontro satisfação. It moves from cool to God. Vai da moda para Deus. God becomes my treasure, Deus se torna o meu tesouro, not money. não o dinheiro. And when that happens, God is glorified. E quando isso acontece, Deus é So glorificado. let me go back and say it again. Então deixa eu voltar aqui e dizer de novo. When Jesus does all that for me, Quando Jesus faz tudo isso por mim, He's the means of my seeing what makes me satisfied. Ele é o meio para que eu veja o que me torna satisfeito. But in becoming that for me, He is also the embodiment of the glory I want to see. Mas ao fazer isso, Ele também é o próprio, a encarnação daquilo que eu quero ver. So let me see if I can say this second discovery in relationship to the first discovery. Deixa eu ver se eu consigo relacionar essa segunda descoberta em relação à primeira descoberta. The first discovery, there's a great God whose purpose in the world is to be known and enjoyed. A primeira descoberta é que existe um grande Deus cujo propósito nesse mundo é ser conhecido e ser motivo do nosso deleite.
And the second discovery is that God's plan from the beginning is that Jesus would be the capstone of that glory. E a segunda descoberta é que Jesus Cristo, desde o início, seria o ápice dessa glória. In dying for me, He would enable me to see, Ao morrer por mim, Ele me capacitaria a ver, and in dying for me, He becomes the picture of what I want to see, e em morrer por mim, Ele é a figura do que eu quero ver, namely the beauty of God. a saber, a beleza de Deus. If you have seen me, you have seen the Father, Jesus said. Jesus disse, se você viu a mim, você viu o Pai. And that was never more true than when He hung on the cross, E isso nunca foi mais verdadeiro do que quando Ele estava na cruz. which means this. O que significa o seguinte: The point of the universe from eternity to eternity o ponto do universo de eternidade a eternidade is that the Son of God, crucified and risen, be magnified. é que o Filho de Deus, crucificado e ressurreto, seja magnificado. Let me give you 3 verses where this hits me. Deixe-me dar 3 versos onde isso simplesmente me impacta. Number 1, Primeiro, Ephesians 1, 5 and 6. Efésios 1, versos 5 e 6. God predestined us for adoption Deus nos predestinou para a adoção through Jesus Christ, por intermédio de Jesus Cristo, according to the purpose of His will, de acordo com o propósito da sua vontade, unto the praise of the glory of His grace. para o louvor da glória da sua graça. Okay, now you got 3 things. Agora aqui tem 3 coisas aqui: Glory, glória, grace, graça, through Jesus Christ. por intermédio de Jesus Cristo. God's purpose in adopting us O propósito de Deus em nos adotar is to magnify His glory. é para magnificar a sua glória. It says, unto the praise of the glory. Diz para o louvor da sua glória. And His grace is the apex of His glory. E a graça é o ápice da sua glória. And that's happening through Jesus Christ. E isso está acontecendo por intermédio de Jesus Cristo. Okay, that's text number 1. Here's number 2. Esse é o primeiro texto, veja o segundo. 2 Timothy 1:9. 2 Timóteo 1,9. God saved us Deus nos salvou and called us to a holy calling, e nos chamou para um chamamento santo, uma vocação santa, not because of our works, não por causa de nossas obras, but because of His own purpose mas por causa do seu próprio propósito and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. e graça que Ele nos deu em Cristo Jesus antes das eras começarem. Okay, now we have grace, glory in Jesus, Agora a gente tem graça, glória em Jesus, and it's all taken back into eternity. e isso é levado lá atrás para a eternidade. The grace which He gave us in Christ before the ages began. A graça que Ele nos deu em Cristo Jesus antes do início das eras. Which means that God was planning before there was any universe, God was planning Isso significa que antes de haver o universo, Deus estava planejando that Jesus Christ would be the center point of His glory. de que Jesus Cristo seria o centro da sua glória. One more verse to get this clear. Mais um verso para entender isso claramente. Revelation 13:8. Apocalipse 13, 8. The beast will triumph over everyone whose name has not been written A besta triunfará sobre todo aquele cujo nome não foi escrito before the foundation of the world antes da fundação do mundo in the book of life no livro da vida of the Lamb who was slain. do Cordeiro que foi morto. Now the new element that comes in here is the Lamb was slain. O novo elemento que é colocado aqui é o Cordeiro imolado. The name of the book is The Book of Life of the Lamb who was slain. O nome do livro é o livro da vida do Cordeiro que foi imolado. That's the name of the book. Esse é o nome do livro. And it's a book before the foundation of the world. E é um livro que tinha antes da fundação do mundo. So this is a plan. Então isso aqui é um plano. God is going to get glory in this universe. Deus vai receber glória nesse universo. The apex of His glory is going to be grace. E o ápice da sua glória vai ser graça. And the embodiment of that grace is going to be Christ. E
encarnação dessa graça vai ser Cristo. And the moment when that glorious grace shines most brightly will be the Lamb slaughtered. E o momento em que essa glória vai ser mais brilhante vai ser quando o Cordeiro for imolado. So those are my two grand discoveries. Então essas são as minhas duas grandes That descobertas. God exists. De que Deus existe. I'm not an existentialist. Eu não sou existencialista. I believe in an objective reality outside of me. Eu creio numa realidade objetiva fora de mim. I don't define it, it defines me. Eu não defino a realidade, ela que me define. It is the living God, E essa realidade é o Deus vivo, the creator of the o universe. Criador do universo. And He made me in His image E Ele me fez à sua imagem to display His glory. para demonstrar a sua glória. And He did it in love. E Ele fez isso em amor. Because what displays His glory most is when I'm happiest in Him. Porque o que mais demonstra a sua glória é quando eu estou alegre nele. So His magnificence and my happiness rise together. Então a sua magnificência e a minha alegria crescem juntas. You don't have to choose between glorifying God and being happy. Você não tem que escolher entre glorificar a Deus e ser feliz. God is most glorified in you when you are most satisfied in Him. Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. This is a loving way to make the world. Isso aqui é uma maneira amorosa de se fazer o mundo. And then I discover my sin. E aí eu descobri o meu pecado. I don't love you. Eu não amo você. You don't make me happy. Você não me faz You are feliz. boring. Church is boring. Vocês- Christians are boring. Vocês são entediantes. Igrejas, crentes são entediantes. And then one day somebody preaches the gospel to me E aí um dia alguém prega o evangelho para mim. and says Jesus was sent into the world to die for you E aí ele diz assim, Jesus foi enviado ao mundo para morrer por so você. that all your guilt can go onto Him for disobedience Para que toda a sua culpa vá sobre ele por causa da sua desobediência. and all the righteousness that you could never have, I could never have, He had, and He's willing to count it as mine. E toda a justiça que eu não consigo ter, você não consegue ter, a dele ele considera nossa, é contada como And I don't nossa. have to work for this, but You- receive it like a child. E eu não tenho que trabalhar para isso, mas recebê-la como uma criança. And at that moment, the Holy Spirit says, yes. E é naquele momento o Espírito Santo fala assim, sim. I find everything in my heart saying, yes, thank you. E aí eu encontro tudo no meu coração dizendo assim, é isso mesmo, obrigado. And then I realize E aí eu percebo. He didn't just become the means of my seeing. Aí eu percebo que ele não se tornou simplesmente o meio para que eu visse He is isso. the one the universe was made to see. Ele é aquele para qual o universo foi feito para ver. When you see Jesus, you see the glory of God. Quando você vê Jesus, você vê a glória de Deus. When you're satisfied in Jesus, you're satisfied in God. Quando você está satisfeito em Jesus, você está satisfeito em Deus. If you want to know how glorious God is, watch Jesus live. Se você quer ver quão glorioso é Deus, observe Jesus viver. But especially watch Him die. Mas especialmente veja ele morrer. Watch Him rise from the dead. E observe ele ressurgir dentre os mortos. Now there's a third discovery, but I'll save it for tomorrow. Existe uma terceira descoberta, mas eu vou deixar para amanhã. But let me close like this. Mas deixa eu fechar da With seguinte an maneira, exhortation. com uma exortação. I pray that perhaps for some of you, Eu oro para que, pelo menos para alguns de vocês, a moment like this um momento como esse will be like moments I experienced between the ages of 17 and 24. sejam como momentos que eu tive entre os anos 17 a 24. Certain moments, certain experiences come into your life, Certos momentos, certas experiências vêm à sua vida and nothing is the same ever again. e nada é o mesmo depois dessas experiências. Your eyes are opened and you see things that mark you for the rest of your life. Seus olhos são abertos e você vê coisas que marcam você para o resto da sua vida. So, look to Jesus Christ. Então, olhe para Jesus Cristo Find in Him and His suffering for you e encontre nele e no sofrimento dele por você the apex of the glory of God's grace. o ápice da glória da graça de Deus. Embrace Him. Abrace-o, Enjoy Him. se deleite nele, Be so satisfied in Him seja tão satisfeito nele
that you make God look really good to the people around you. Que aí você torna Deus muito belo aos olhos dos outros ao seu redor. Let's pray.